Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você se comer muito açúcar causa diabetes. Muitas pessoas me perguntam, Patrícia, tem risco em consumir muito açúcar? Não só o açúcar que você bota no cafezinho, no suco, mas será que doce causa diabetes? Será que maltodextrina causa diabetes? Será que aumentar o consumo desses alimentos tem alguma relação com o aparecimento dessa doença? Fica comigo até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que tem medo de ficar diabético, porque tem alguém na família já com diabetes, ou enfim, fica mais preocupado porque consome muito açúcar, compartilha esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Se você ainda não me segue no Instagram, aproveita e vai lá também, me segue, @nutricionista Patrícia Leite, é o mesmo nome aqui do canal do YouTube. Não tem como você se confundir. Muitas pessoas me pedem para falar mais sobre essa questão do impacto dos hábitos alimentares mesmo no aparecimento do diabetes. O diabetes é uma doença super prevalente no mundo, cada vez mais pessoas são acometidas pelo diabetes e a gente sabe que o diabetes está muito relacionado com alimentação, com relação ao controle dele. Mas será que o que você consome faz você ter mais chances de ser diabético, de ficar diabético, sim ou não? Um detalhe muito importante quando a gente vai falar sobre diabetes é explicar ou relembrar para vocês que existem basicamente dois tipos de diabetes. Claro que existe o diabetes gestacional e outros tipos de diabetes, mas quando a gente analisa o diabetes de uma maneira ampla, assim, mais prevalente, existem dois tipos clássicos. Existe o diabetes tipo 1 e existe o diabetes tipo 2. O tipo 1 é muito relacionado a uma questão imunológica, uma doença que a gente chama de doença autoimune. O seu organismo passa a interpretar as células do pâncreas que produzem insulina como se não fossem células do seu próprio corpo, então começam a atacar aquelas células até realmente matar todas aquelas células e acabar com a sua capacidade de produzir a insulina. Nesse caso, como é uma doença imunológica, o que você consumiu antes não vai determinar se você vai ter diabetes tipo 1 ou não vai ter diabetes tipo 1. É muito mais uma questão realmente imunológica e muitas vezes genética. Existe um certo fator genético que pode favorecer o aparecimento do diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, a história é completamente diferente. O diabetes tipo 2 é um tipo de doença mais metabólica, está muito relacionada à síndrome metabólica, está muito relacionada à resistência à insulina, ou seja, você continua tendo a sua capacidade de produzir insulina. Você produz insulina e às vezes até mais do que uma pessoa que não é diabética. Isso é muito interessante. Mas o seu organismo acaba ficando resistente a essa insulina. A célula não consegue enxergar, entender muito bem o funcionamento da insulina e passa a não responder a ela, ou seja, você produz a insulina, mas é como se ela não existisse, como se a célula não conseguisse enxergar, então ela perde a função, perde o efeito e aí ocorre todos aqueles problemas relacionados ao aumento do açúcar no sangue. Então, num primeiro momento, eu quero te responder falando de diabetes tipo 1, que isso não tem nada a ver. É até injusto a gente falar isso para quem é diabético tipo 1, até porque normalmente as pessoas que são diabéticas tipo 1 ficam diabéticas na infância, na pré-adolescência, na idade jovem, mais adulta mais jovem. Então é muito cruel até você chegar para uma criança diabética e falar diabética tipo 1, que normalmente em 99% das crianças diabéticas são diabéticas tipo 1. É muito injusto você chegar pra mãe e falar assim, pô, também você dava doce pra caramba pro teu filho, né? Botava chocolatado todo dia no leite, eu via que você botava açúcar no suco. Por favor, não façam isso. Primeiro porque a mãe já deve se sentir super culpada, não deve entender muito bem como se funciona, porque muitas vezes não tem um quadro na família recente, às vezes o familiar que tinha diabetes tipo 1 é um familiar mais distante, enfim. E é uma questão imunológica, como eu te falei, não tem a ver necessariamente com alimentação. É uma desregulação que acontece no sistema imunológico da pessoa que fica realmente descompensado e ataca as células do organismo. Então, no caso do diabetes tipo 1, com certeza não tem nada a ver. Falando do diabetes tipo 2, que é o diabetes, né, com maior incidência realmente,
que a gente sabe que está muito relacionado a sobrepeso, a síndrome metabólica, resistência à insulina, acúmulo de gordura abdominal. Quando a gente analisa o diabetes tipo 2, existe uma forte correlação entre o consumo de açúcar e o aparecimento do diabetes tipo 2, no sentido que a gente vê que as pessoas que consomem mais açúcar simples são as pessoas que acumulam mais gordura na região abdominal, são as pessoas que têm uma maior secreção de insulina, são as pessoas que têm maior resistência a essa insulina. Inclusive, alguns estudos já falam que as pessoas que consomem bebidas açucaradas, ou seja, café adoçado com açúcar, sucos adoçados com açúcar, até mesmo suco de fruta natural. Vou falar mais disso para você depois. Lotados de açúcares naturais, tem uma capacidade, uma probabilidade maior de desenvolver o diabetes tipo 2. Claro que o açúcar não é nada saudável, não é saudável para pessoas que não têm diabetes, não é saudável para pessoas que têm diabetes tipo 1, nem diabetes tipo 2. Principalmente, né, como a gente estava falando, oferecer para criança, para pessoas com o organismo em formação. Mas quando a gente fala de açúcar, normalmente eu sei que quando eu falo açúcar, você pensa naquele açúcar do açucareiro, né? O açúcar refinado, ou então alimentos que contêm uma grande quantidade de açúcar. É bem clássico você falar consumo de açúcar, você pensar num pão, num sonho de padaria, num doce de leite, num sorvete, em alimentos classicamente ricos em açúcar. Claro que a gente sabe que as frutas têm açúcar naturalmente presente nela, tanto que as frutas são docinhas, elas contêm glicose, naturalmente frutose. Quando a fruta vai amadurecendo, a frutose é convertida em glicose, ela fica mais adocicada ainda. Então muitas pessoas falam para mim, Patrícia, é tão prejudicial para você ter um maior risco de ter síndrome metabólica, aumentar a resistência à insulina e desenvolvimento de diabetes tipo 2. É tão complicado, é tão perigoso. O açúcar natural das frutas e o açúcar, desse açúcar refinado, adicionado, não. A gente já vê em alguns estudos científicos que esses açúcares naturais das frutas têm menos impacto no aparecimento do diabetes tipo 2, principalmente porque as frutas têm normalmente na sua composição fibras. O mecanismo de absorção desse açúcar é diferente pela presença de fibras, então esses açúcares naturais são diferentes. E também um ponto muito importante, porque as frutas têm proporcionalmente muito menos açúcar do que um doce. Se você for olhar, por exemplo, um pêssego em uma barra de chocolate, a quantidade percentual de açúcar é muito menor na fruta do que seria no doce, é muito mais concentrado ali. E sem contar a questão da fibra. Ah, Patrícia, com relação ao suco de fruta, então com isso quer dizer que tranquilo, se for um suco 100% de fruta, um suco 100% de laranja, um suco 100% de maçã, posso consumir, porque você acabou de me falar que o açúcar da fruta é um açúcar mais tranquilo. Nesse caso, a gente tem que ter um cuidado, as pesquisas ainda são um pouco inconclusivas, mas quando a gente analisa um suco de fruta coado, como é o caso desses vendidos industrialmente, né? Ou até mesmo um suco de laranja que você faz em casa, porque normalmente as pessoas compram no teu bagaço, já tirou a fibra, que seria parte da concentração, né? Seria parte do composto daquele suco que ajudaria a retardar o índice glicêmico, melhorar a velocidade de absorção daquele alimento, no caso o suco, mas também a concentração fica muito maior. Às vezes, para você fazer um copo de suco de laranja, você utiliza 4, 5 laranjas, que seria muito mais do que se você comesse uma laranja. Então, proporcionalmente, nesse caso, você beber o suco da fruta vai fazer mal comparando como se ela tivesse uma concentração muito grande de açúcar, que aí já não se compararia tanto ao açúcar de uma fruta, e sim ao açúcar de um doce. Não estou querendo dizer que não tem as vitaminas, não tem os minerais, mas nesse caso a concentração de açúcar simples e a ausência de fibras prejudica esse tipo de alimento. Outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de aumentar o risco de diabetes, e até mesmo o controle do diabetes, de uma pessoa que já tem diabetes, é com relação a esses adoçantes naturais, por exemplo, edulcorantes naturais, que a gente chamaria, né? Por exemplo, mel, xarope de agave, xarope de frutose, xarope de bordo, melado de cana. Tudo isso continua tendo uma grande quantidade de açúcar simples, uma grande quantidade de carboidrato, uma grande quantidade de sacarose e pouquíssima fibra. Então, da mesma forma, apesar de ser natural, apesar de ser orgânico, vai aumentar a concentração de açúcar do seu plasma
do seu sangue, dificultar o bom controle, pode causar acúmulo de gordura abdominal, pode causar fígado gordo, estetose hepática. Eu tenho mais vídeos aqui no canal falando mais sobre mel, açúcar mascavo, açúcar demerara. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber mais sobre eles especificamente. O que a gente tira desse vídeo é que, no caso do diabetes tipo 1, não tem correlação nenhuma o fato de você ter consumido ou consumir muito açúcar e ficar diabético tipo 1, mas, mesmo assim, não é interessante que você ofereça muito açúcar para as crianças, porque ele não traz nenhum tipo de nutriente saudável, ele não vai facilitar o crescimento da criança, ele inclusive pode causar sobrepeso, obesidade, aumento de pressão arterial, síndrome metabólica, outras questões para a criança, mesmo que ele não cause diabetes tipo 1, na criança, no adolescente, no jovem. No diabetes tipo 2, existe uma correlação positiva? Existe. Isso quer dizer que quem consome muito açúcar vai ficar diabético? Não necessariamente, porque existe o que a gente chama de individualidade bioquímica. Pode ser que você tenha um primo, um tio, uma avó. Ai, minha avó comia muito açúcar. Tem sempre esses casos aqui nos comentários, né? Minha avó morreu com 90 e poucos anos, todo dia comia sobremesa, nunca teve nada de diabetes. Que bom, ótimo, maravilha para sua avó. Você provavelmente tem essa genética boa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a grande questão é: existe a possibilidade disso acontecer, existe uma grande probabilidade disso acontecer por vias indiretas. Não é que o açúcar vai destruir a sua insulina, mas ele pode fazer com que você crie uma resistência à insulina que vai causar o diabetes tipo 2. E da mesma forma que a gente falou com relação ao diabetes tipo 1, não é porque isso necessariamente pode ser que não cause diabetes em você, que não é interessante que você consuma muito açúcar. O açúcar a gente sabe que é muito pró-inflamatório. O açúcar ele contribui para o acúmulo de gordura abdominal, que pode causar doenças cardiovasculares, pode causar síndrome metabólica, pode causar resistência à insulina. Então, de uma regra geral, você precisa necessariamente cortar o açúcar da sua vida de uma forma radical? Não necessariamente. Se você não tem nenhum tipo de problema associado ou contraindicação, não precisa ser tão radical, mas opta pelos melhores momentos para consumir açúcar e reeduca o seu paladar para precisar cada vez menos acrescentar açúcar no seu dia a dia. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre açúcar, os benefícios de ficar sem açúcar, dicas para parar de tomar refrigerante. Vou deixar todos eles aqui embaixo na descrição. Se você não sabe o que é a descrição, aqui embaixo onde estou falando tem o nome do vídeo, tem uma setinha para baixo, clica ali, vai abrir uma aba com todos esses links para te ajudar mais ainda. E você, agora conta para mim aqui embaixo, você é diabético? Você tem dificuldade de retirar o açúcar na sua alimentação? Você percebeu que antes de ficar diabético tipo 2, você vinha consumindo mais açúcar, mais alimentos açucarados? Sim ou não? Me conta aqui embaixo, vou adorar ler o seu comentário. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar das informações. Vamos juntos, eu e você, ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Falando em ajudar, me ajuda também curtindo o vídeo. Isso me ajuda bastante quando você curte o vídeo, quando você se inscreve aqui no canal. Então se inscreve se você é novo por aqui, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias sobre os mais diversos assuntos da nutrição, boa forma, saúde. Você não vai querer perder. E mais uma vez, se você ainda não está lá no Instagram me seguindo, vai lá e me segue, @nutricionista Patrícia Leite, o mesmo nome do canal. Até a próxima. Tchau, tchau.